Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Ignorem meu rosto, tô meio doente por esses dias aqui, mas eu não podia deixar de gravar esse vídeo falando sobre um tema muito importante que às vezes é levantado em discussões, né? Será que a salvação ela é pelas obras? Será que a salvação é pela fé mais obras? Acho que no meio protestante e no meio adventista principalmente existe muitas pessoas que acreditam que a salvação é pela fé mais obras. E nós vamos colocar alguns textos aqui que provam o contrário. Nós estávamos na escola sabatina e houve uma discussão sobre o tema. E a pessoa colocou ali que a salvação seria pelas obras, usou um texto de Mateus dizendo que aquelas pessoas que estavam à esquerda, né, viram pessoas que tiveram fome e não deram de comer, tiveram sede e não deram de beber, né? Estava preso e não foi visitar, estava nu e não foi coberta. E ali Jesus fala: quando vocês fazem alguns dos pequeninos irmãos, a mim vocês fazem. Então, a partir desse texto, ele colocou ali que a salvação seria também pelas obras, ok? E a partir dali ele construiu o seu argumento. Primeiro aqui que o texto de Mateus, ele cita boas obras, pessoas que fazem boas obras, mas você vê que existe um outro contraponto. Por exemplo, 1 Coríntios 13 diz que você pode entregar metade dos seus bens aos pobres. Se você não tiver amor, nada você será. Existem obras que realmente elas não provêm de uma motivação verdadeira do amor. Eu apresentei na hora da escola sabatina o verso de Efésios, que o apóstolo Paulo ele fala sobre a salvação pela graça, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 a 10. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se gloriar. Orgulhar, né? Está na versão aqui. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Eu apresentei esse texto, eu citei o caso do ladrão na cruz, que eu falei que ele se apropriou pela fé de Jesus naquele momento e ele foi salvo. Jesus prometeu o paraíso a ele. Eu falei do jovem rico que, apesar de praticar boas obras, uma coisa faltava a ele: dar os bens aos pobres. Ele tinha um amor a quem? O amor dele não estava em Jesus, o amor dele estava no dinheiro. Então, por mais que ele estava tentando fazer tudo certinho ali, na realidade ele estava fazendo tudo errado. Você percebe que as boas obras soltas, elas não podem fazer nada pelo ser humano? E aí, quando eu apresentei esse verso de Efésios, ele falou: mas o contexto dos Efésios, eles eram idólatras. E essas obras que está dizendo aqui eram no contexto de idolatria. Mas não é, a gente vê no próprio texto que o texto não está dizendo isso. Primeiro está falando de salvação. Salvação é algo universal. Quando você vai falar de salvação, é um assunto que é intercultural. Deus salva pessoas de várias culturas, de várias nacionalidades, de várias etnias. Então, primeiro que só por esse fato aqui a gente não pode considerar que o texto ele serve somente para os efésios que faziam boas obras no contexto de idolatria. Segundo lugar, o texto ele fala que não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ninguém, né? Ninguém não é os efésios só apenas. Para que os efésios, os idólatras, não venham se orgulhar. Não, ninguém é ninguém, certo? Então vamos continuar no texto. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar o quê? As boas obras. Então, como essas boas obras aqui elas estão no contexto de idolatria, sendo que o apóstolo Paulo fala que fomos criados em Cristo Jesus para praticar essas mesmas boas obras. Jesus está nos chamando para praticarmos boas obras idólatras, é isso? Você percebe que essa visão ela coloca o texto totalmente desordenado.
Não é isso que o texto está querendo dizer. E aí eu até falei para ele, em Romanos também fala sobre não é só para os Efésios, né? Paulo também fala para os romanos. E nós sabemos que a igreja de Roma, ela tinha judeus ali, que estavam em Roma. Não havia só pagãos, não havia só romanos, havia judeus, havia cristãos naquela igreja. Mas ele afirmou que os romanos também eram idólatras e essas obras eram as obras idólatras que Paulo estava querendo dizer. Mas o interessante é que, além disso, quando o apóstolo Paulo ele aborda a igreja de Roma, ele fala em 4:1-3 de Romanos: do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus, pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele está citando Abraão, ele está citando as obras de Abraão, o pai da fé. Abraão, quando seguiu a Deus, ele deixou de ser um idólatra. Com as obras aqui que fala em Romanos, é no contexto de idolatria. Não pode ser assim. E no verso 4 fala: o salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justos pecadores. Ou seja, se a nossa salvação também é pelas obras, é como se a salvação fosse um salário que Deus desse. A gente cobrasse: ó Deus, eu fiz isso, eu batizei tal pessoa, eu entreguei marmitex na rua para os moradores, salvação, hein? Não é assim. A salvação não é um salário. Deus fala que o único salário que nós merecemos é a morte, porque somos pecadores. Isaías 64:6 fala que as nossas justiças são como trapos de imundícia. Isaías não fala a justiça deles, a justiça dos pagãos, a justiça dos israelitas idólatras, não. Ele fala: a nossa justiça é como trapos de imundícia, incluindo ele como profeta de Deus. Por isso que as nossas obras elas não são suficientes para salvar, porque até os nossos melhores atos eles são cobertos de egoísmo. Eles são maculados por esse mundo de pecado. Não tem como depender, e ainda bem que eu não dependo das minhas boas obras. Ainda bem, porque se eu não estaria aqui. Mas para que servem as boas obras? A gente não é salvo pelas obras. O próprio livro de Efésios ele fala que Deus nos chamou de antemão para praticarmos as boas obras. Mas elas são obras provindas de fé. Ou seja, a pessoa já é salva pela fé. Então, por ser uma pessoa salva, as obras são consequência. Mas não são obras perfeitas. Ainda assim, aquela pessoa ela vai pecar. Se a salvação dependesse das boas obras, as boas obras deveriam ser perfeitas. E aí que entra os perfeccionistas que falam que a última geração precisa ser impecável, etc, etc. Existe outro extremo. A gente precisa tomar cuidado com os extremos. Aquele que acha que as suas obras elas vão salvar, que é o legalismo. E existe outro extremo que é o liberalismo. É uma graça barata, uma graça que não precisa salvar, que não precisa mudar a minha vida, não precisa ser transformado. Não é isso. Então, para que servem as boas obras? Por que as boas obras elas são importantes? Mateus 5,16 vai responder isso para a gente. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Aqui as boas obras não é para dizer eu sou salvo, sou melhor que você, viu? Eu não como carne e você come carne, eu estou salvo. Eu guardo o sábado, você não guarda o sábado. Não é assim. As boas obras elas servem para as pessoas olharem para nós e falar: louvado seja Deus pela obra que Deus fez na vida desse jovem, dessa moça, desse rapaz. Porque as obras elas provam que eu fui salvo pela fé. Mas não é as obras hipócritas, é as obras sinceras. Então, para isso que as boas obras servem. Por que Deus ele vai fazer juízo com a lei? Porque não existe fé sem boas obras. Não existe fé que não traga transformação. Se você vai numa farmácia comprar um medicamento que o médico te receitou, o medicamento é para gripe, aquele medicamento precisa fazer o efeito. Você toma aquele medicamento, mas você não criou aquele medicamento. Você não pode se vangloriar. Eu
Eu sou o cara porque eu tava com febre, eu tomei o medicamento tal que foi fabricado por não sei quem. Então, em resumo, o vídeo ele fala, é para tratar um pouquinho de forma rápida sobre esse assunto. Vocês podem ficar à vontade para comentar aí no canal, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, tá? É muito importante essa questão de salvação pela graça. Às vezes a gente fala, não, mas eu não posso ser perdoado por Deus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso andar de joelhos até a esquina. Isso é uma crença católica. Nosso país é um país católico na sua maioria. Então, infelizmente, muitos protestantes, eles levam essa crença católica para o meio protestante, porque aquilo foi enraizado nele na infância. E coisas que são enraizadas na infância, elas são difíceis de tirar. Então, que possamos aceitar que nós não há nada que possamos fazer para retribuir o que Deus fez por nós. Não há nada. Que possamos ter fé no sacrifício de Jesus, porque enquanto eu tiver fé no sacrifício de Jesus, eu serei salvo.